Podcast Abrahoff, a voz da odontologia. Uma honra hoje receber você, doutora Patrícia Guedes, minha colega de Belo Horizonte, mais uma mineira e de renome, expoente. A honra é minha. Doutora em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em implantodontia pela USP, é especialista em periodontia, é especialista em cirurgia e traumatologia maxilofacial, habilitada em laser terapia, analgesia por óxido nitroso, professora de reconstruções. Pessoal, sobre PMMA, que eu sei que eu já mandei paciente para ela resolver. Então, assim, para nós é uma honra ter a doutora Patrícia aqui. E a gente vai falar hoje sobre o Full Face método GAV, harmonização de posicionamento. Patrícia, fala um pouquinho aí para nós sobre você e a gente começa a falar sobre o método. Doutora Marília, muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui nessa entidade tão importante no Brasil e no mundo, né? Porque ela avançou fronteiras aí e parabéns pelo trabalho, pela continuidade do trabalho, sempre em crescimento. Então é uma honra estar aqui, é um orgulho ter você de Minas, né? E com toda a capacidade de estar à frente dessa presidência. Minas Gerais tem se destacado em várias áreas, né? E as mulheres, graças a Deus. Também. Hoje, né, a gente reconhece a nossa especialidade, 7 anos de reconhecimento. Então, Verdade. Parabenizando todos a odontologia e os cirurgiões dentistas, você também como precursora disso tudo, né? Uma profissional diferenciada, professora, científica, de ciência, que é o importante, da área científica, que é o que traz evolução para a nossa área e para a população. E mineira, então para nós é maravilhoso, Patrícia. Então, eu acho que essa trajetória que nós sempre fazemos, galgando os degraus, né, para chegar em momentos importantes, é muito importante, né, nesse sentido da harmonização facial, porque às vezes a gente vê pessoas sem preparos, querendo chegar num degrau que às vezes não se sustenta. Eu acho que é nisso que a gente tem que, né, apoiar os colegas para que realmente a área de harmonização seja uma área séria. Claro que a parte clínica é a mais importante, mas ela deve estar embasada e deve ter por trás aí uma solidificação da odontologia, né, como um todo. E você tão jovem com esse currículo maravilhoso, e é assim que a gente constrói, né? Já estou meio século de vida. Pois é, muito jovem, com um currículo assim tão maravilhoso e rico. E trazendo, a gente sabe que você faz tanta coisa, tantos procedimentos, várias áreas, mas a gente vai falar hoje sobre o método GAV. Seja muito bem-vindo e explica para nós esse método, por favor, um pouquinho. Então, o método GAV, ele surgiu com a necessidade do mercado mundial, realmente, de individualizar as faces, né? Então, mesmo a gente tendo essa veia cirúrgica, não é a cirurgia que resolve todos os casos. Então, a gente precisa primeiro de uma estruturação. Então, pensando em toda a anatomia, também já fui professora de anatomia, né? Na faculdade, inclusive, mas pensando em toda a anatomia, nós demos ênfase à estruturação com o ácido hialurônico inicialmente, né? Uma minimamente invasiva, com o ácido hialurônico dentro da sua reologia correta, estruturando o primeiro osso. Então, a proposta do método GAV é começar pela estruturação. Mas antes disso, é conhecer o paciente. Então, nós introduzimos o conhecimento psicológico que eu tive e estudei filosofia. Então, eu trouxe um pouco do conhecimento que ficou guardado ali dos mecanismos de defesa, dos perfis comportamentais, para dentro da harmonização facial. Então, nós pegamos toda essa área da psicologia, que também está imbuída na filosofia, para que a gente conhecesse melhor o nosso paciente. Então, assim, fizemos questionários, onde ele responde e a gente chega numa conclusão, questionário validado, né? Pegamos de vários questionários validados. Ele responde aquilo e a gente chega no perfil comportamental, né? Um DISC resumido, e também nos arquétipos desse paciente. Então, eu costumo dizer assim, que a parte profissional e pessoal está unida nesses dois testes ali. De uma forma mais suave, claro. A gente não vai fazer uma
uma consulta psicológica ali, nem nada, mas é pra gente conhecer um pouquinho. É o mínimo, né? O mínimo pra gente poder... O paciente gostaria. Exato. Muitos, você falou sobre não é cirúrgico, porque também muitos não querem cirurgia, né? Exatamente. E aí você vai falar exatamente desse, o que é método de posicionamento, só para o pessoal entender. Então, é o método onde nós posicionamos o paciente para o que ele quer mostrar para o mundo. Não é nem método, né? Harmonização de posicionamento. É, né? harmonização harmonização de posicionamento. Isso. É o posicionamento dele diante da sociedade? Do mundo, da sociedade. Eu já achei que era posicionamento da aplicação, já era técnica. Não é técnica. Então é um conceito realmente. Então primeiro a gente conhece o que ele quer passar para depois a gente poder produzir na face. Então a gente sabe que cada um de nós temos alguns arquétipos e para nossa surpresa tem mais de um ano que a gente tem feito isso. Nós tivemos várias surpresas boas nesse caminho. Como por exemplo, 80%, vamos dizer assim, como um número, né? Não tem isso muito fechado, mas 80% dos pacientes não se conhecem. Essa foi a maior surpresa que a gente teve. Então, ele não sabe quem ele é, assim, quem ele quer passar, e ele também não sabe o que ele quer. Até porque ele não conhece as técnicas da harmonização. Faz o que você quer, né? Exatamente, ele confia no profissional. Muitos fazem o que quer erradamente, então dá parte do desmorfobismo, dele entender aquilo, dele não se reconhecer, e esse é um outro problema. É um outro problema. E acontece muito, principalmente quando se faz um full face. E a proposta é um full face realmente, porque a gente não consegue estruturar se a gente não mexer em várias partes da face. Então, quais são os pilares desse método? Assim? O pilar primeiro é esse teste comportamental e arquetípico que a gente vai descobrir ali, e junto com o paciente, na hora que a gente delimitar quais são os arquétipos e perfil comportamental, junto com o paciente, ele vai, nossa, eu sou assim mesmo. Não, na verdade, eu sou assim, mas eu não queria ser assim. Eu sou mais tímida, eu sou uma pessoa mais retraída, e eu queria ser uma pessoa de posicionamento. Eu queria ser uma pessoa forte. São 50% da personalidade dele que ele não desenvolve porque ele tem medo. Né? Exatamente. E às vezes ele tem um traço no arquétipo dele muito forte. Aí a gente fala, não, você tem um traço de governante, você tem um traço de sensualidade. Que a própria face não remete. Que não remete. Então, o que a gente faz? Então, você quer passar isso? Então, nós vamos fazer com que você fique mais parecido com esse arquétipo seu. E isso vai te dar força para você se posicionar mediante. Então, aquilo fica imbuído na cabeça dele. E realmente isso acontece. Algumas histórias, tem vários casos, mas eu sempre conto esse caso, uma história de uma paciente que chegou, diretora de uma escola. Muito forte, ela com a mandíbula já marcada e tal. E ela chegou falando que ela estava se sentindo caída, com 55 anos, mais ou menos. E que ela queria levantar a face dela, queria ficar com a mandíbula mais marcada, com uma marcação maior. E aí a gente fez o arquétipo dela, realmente deu governante, uma pessoa forte, determinada, mas a partir de um momento ela começou a me contar, mas as pessoas têm medo de mim, as pessoas me consideram muito brava. Eu falei, mas fiquei pensando, eu vou ter que aumentar essa braveza dela, né? O contrário. Eu tinha que dar um pouco de delicadeza, de sensualidade. Aí que passa a sua expertise de conhecer morfologia facial, reologia e tudo mais, que é uma pergunta que eu vou te... Mas pode continuar. Exatamente. E aí, ela tinha também dentro do arquétipo dela, em segundo lugar, o arquétipo diamante. Ela tem isso. Ela só não usa esse arquétipo. Ela é praticamente um homem, ela manda ali e pronto, acabou. E aí foi muito engraçado, porque a gente ela não queria fazer o lábio de jeito nenhum, eu falei que ia hidratar, fizemos o lábio, fizemos uma ponta do queixo bem fina, porque ela bem quadrada, fizemos um malar, e a hora que ela saiu, ela ficou estranhando um pouco o malar dela. E ela falou assim, mas eu não queria colocar nada no queixo. Por que você colocou o queixo? Não, porque te dá mais posicionamento, né? Falei pra ela isso. E o engraçado é que ela sumiu. Passou um mês, mais ou menos, ela não foi no retorno, que eu sempre faço com uma semana, ela não foi. Um mês ela marcou lá de novo. A hora que ela chegou, a primeira coisa que ela falou assim, você podia colocar um pouco mais desse queixo? Mas por quê? Meu marido pegou no queixinho e falou assim, você tá tão bonitinha. Ele nunca me chamou de bonitinha. Então, quer dizer, a delicadeza. O queixo alongou a face dela e tirou aquele quadradão, apesar de... Da força que dá, que a mandíbula quadrada...
e forte faz, né? Exatamente, ela já tinha isso. Então, a gente dando uma delicadeza, hidratando o lábio, ele olhou para ela com mais sensualidade. Ela mostrou a sensualidade. E isso melhorou a relação entre eles. Ela me contou que ela estava quase separando do marido, porque o marido era muito lento e etc. E às vezes ela estava fazendo o papel de dois. Uhum. Então, assim, tem várias histórias, mas essa me marcou muito. E ela quis colocar mais queixo, porque era um negocinho que ele falava, você ficou bonitinha. Então, ficou delicado. Então, assim, realmente a gente viu que isso muda a vida da pessoa no momento que ela se vê diferente ou então imbuída naquilo que ela é, que ela realmente nasceu para ser. Ela consegue construir melhor a vida dela, consegue se relacionar melhor com as pessoas. E a gente tem feito esse trabalho assim muito intenso para que a pessoa chegue lá e faça não uma seringa para o queixo, uma seringa para o nariz e realmente consiga estruturar o que ela é. Se identificar com o que ela gostaria que o outro visse, né? E o que ela tem de personalidade. Muito bacana isso aí. E como surgiu aí essa ideia sua dessa metodologia própria desse método? Exatamente pelas, trabalho que você faz. Pelas queixas dos pacientes. Ele chegava e falava assim, eu quero colocar, mas eu não quero ficar igual tal pessoa, né? Achando que tudo é igual, né? Como o pessoal acha que a harmonização, aí eu vejo todo mundo igual. Exatamente. E eu acho que nós sabemos que não é isso. Que não é isso. Então, é uma forma do paciente ver que a gente está individualizando realmente o tratamento, né? Existem pontos, a gente dá dicas, inclusive de vestimentos, né? De roupa. Fala, nossa, você é assim, assado, agora seu rosto tá assim, tem mais sombra aqui, de maquiagem. Então, a gente dá algumas dicas para a pessoa realmente se sentir. Você dá valor ao que o paciente deseja, quer, né? Você evidenciando o que ela de acordo com a personalidade dele, claro. E a gente evidencia a beleza dela. Uhum. E isso é o mais importante. Então ela começa a se gostar mais. E com fundamento. Aí a gente entra com a fundamentação teórica. Não é aquilo que eu acho que você é. É aquilo que você é. E a teoria está dentro da psicologia também. E aí a gente entra com as técnicas da harmonização que a gente conhece, que não tem nada de diferente, mas sempre prezando pela não volumização, e sim pela característica da pessoa. Então, sempre estruturando o osso. A gente usa muito isso, o ácido em cima do osso mesmo, para que dê mais durabilidade, menos volume. Supraperiosteal, né? Muito supraperiosteal, né? Começando por aí. Que é a base, né? Que é a base anatômica. Então, você precisa, já que a pessoa não vai mudar o esqueleto, nem fazer a cirurgia, você vai proporcionar aí a base do osso para que o tecido venha, né? Exatamente. Não, claro que é através de um implante líquido, mas é um implante com rheologia própria, né? E aí, não só com ácido hialurônico, mas algumas pessoas têm uma falta óssea maior. Sim. Então, a gente tem uma cirurgia... Não os implantes sociais, a gente tem essas duas técnicas, vou dizer, não, essas duas teorias foram registradas, a gente registrou. Essa porque uma ideia de uma metodologia interessante, misturando a psicologia. E também, dentro do método GAV, a gente tem a parte definitiva cirúrgica, que é feita, a gente faz com uma biocerâmica, que a gente registrou essa antes, que chama C+, que chama Queixo Mais. E é uma implante nesse aspecto seria... não é um implante pré-fabricado. Não? Nem feito por... Como chama aquele método? Por tomografia. Não. É a biocerâmica mesmo. Como a gente opera em hospital, a gente viu um ortopedista colocando isso num fêmur. Isso tem 14 anos. Não é com prototipagem, não. Ele particulado, é uma biocerâmica particulada. Ele fazia reconstrução de fêmur. Eu fiquei impressionada. Falei, gente do céu, a gente precisa colocar isso no queixo, aqueles pacientes classe 2. Não, põe diretamente no osso. E a gente foi aprimorando a técnica, a gente registrou e a gente aprimorou essa técnica. Hoje ela é uma técnica, vamos dizer assim, simples, mas delicada. Feita de que forma? Ela forma o osso do próprio paciente. Cirurgicamente, então tem que abrir, né? Fazer uma incisão intraoral. Então, está dentro da nossa área de atuação, mento e mandíbula que a gente faz, a gente está expandindo para as outras áreas. Mas principalmente o mento. A técnica foi feita para mento. Então, aqueles pacientes que têm
classe 2, que tem muita perda óssea ali mesmo, né? Anatomicamente não tem esse osso. A gente, ao invés de colocar o ácido hialurônico, a gente faz essa técnica cirúrgica, primeiro óssea, e depois a gente refina com ácido hialurônico, né? Bacana, parabéns. Dentro dessa metodologia, a gente não coloca somente o ácido hialurônico, a gente faz como se fosse um planejamento. Então, ali vai peptídeos, laser. Então, a gente cuida de todas as camadas da pele, sendo que o paciente tem um tratamento completo. Não é um tratamento vendido por seringa, é um tratamento completo. E se ele for somar o valor de cada tratamento, fica o dobro do preço. Então, a gente consegue aumentar os benefícios e diminuir custo. Que isso é importante. Sim. Que aí o paciente consegue fazer. Né? E a longevidade disso? Você já tem? De tempo que dura? Tem que fazer. Esse que é implante biocerâmico, ele é definitivo? Pro resto da vida. O restante é o refinamento que você tem que ajustar. Sim. Né? Então. O restante é a parte do tecido celular subcutâneo. No mento, a gente não precisa ajustar em nada, mas na lateral, no pré-jaws, a gente precisa, às vezes, no processo de envelhecimento normal. No processo de envelhecimento. Mas ajuda muito, né? Porque o mento, nós precisamos de muitas seringas de ácido hialurônico quando é classe 2, quando tem mordida profunda. Paciente envelhecido, né? Muitas paciente vezes, envelhecido no terço inferior. Que ajuda muito para você diminuir a necessidade de ácido hialurônico e de outros procedimentos, porque mexe com tecidos, estica, né? Sim. E aí a gente fica muito feliz porque já tem quase 15 anos, 14 anos. Agora em março faz 15 anos que a gente faz essa técnica de enxerto. E um professor aqui de São Paulo, famoso em bucomaxilo, faz muito ortognática, ele foi para fazer. E aí numa banca ele falou assim: Patrícia, eu dou aula de implantes faciais, mas eu não consigo mais fazer o implante parafusado, porque agora você me ensinou essa bendita essa técnica, forma osso do paciente, e eu não consigo fazer mais, porque é mais fácil, é melhor para o paciente, é mais barato, então eu consigo até ganhar mais. Isso que eu ia te perguntar, o custo é melhor do que a prótese. Melhor, né? Então, claro que tem a indicação correta, né? Eu não digo que a prótese não serve para nada, não. Mas as indicações corretas, então, assim, não tem outra coisa melhor. Então, eu fiquei muito feliz com a pessoa, né, super experiente, falar sobre isso, que dá sobre custo. Então, a gente introduziu ele no método GEV exatamente porque o método GEV vem a partir do osso. Sim. Então, a gente tem essas duas possibilidades de inserção. E aí é mais uma metodologia aí para nossa harmonização que tem muitas técnicas. Bucomaxilo, né? E a gente sabe que hoje os custos desse Porex, eu me lembro quando eu ia fazer Porex nessas áreas ou qualquer outro implante é caro, né? E isso aí fazendo de uma forma mais simples e intraoral, eu acho que é mais uma possibilidade que a gente tem que criar em você como educadora e tal, científica. É muito, muito interessante. E o GEV O GEV, ele veio inicialmente pelo Guedes Vieira, o nosso sobrenome, eu e do Eduardo. Mas depois a gente foi pesquisar mais sobre isso. Ele tem uma origem na estética francesa. Eu achei assim... E o nome soa bem, né? GEV. Então parece... Doutora Patrícia, chique sempre assim. Até o nome, pessoal, vocês estão vendo, né? Ah, gente. Outra coisa que eu quero saber é sobre a análise facial que você faz anteriormente também, junto com essa anamnese, com esse questionário, né? Ela tem algum diferencial? Você criou alguma especificidade para isso, ou é aquela que a gente faz mesmo normal, Patrícia? Na cirurgia ou na ortodontia? Sim, a ortodontia vai muito pela análise de perfil, né? Nem existe mais tanto a análise cefalométrica, né? Não. É muito o perfil, a visualização. Essa é a principal. Mas dentro medindo distância zigomática, distância bigoníaca, tudo isso, mas não relacionado só à cefalométrica, né? Não só medida ali fixa, né? É muito mais o olhar, né? Dentro desses parâmetros. É essa mesma, mas dentro dos arquétipos a gente tem... Nos 12 arquétipos a gente tem... Eu não conheço sobre esses arquétipos, eu quero estudar não. Muito diamante que você tá falando, não. Amante, Diamond, governante, mago. Isso que você tá falando. O mago é um arquétipo muito interessante. Mas agora eu fiquei mais interessada, eu vou me aprofundar. Até pra gente conhecer o nosso. Sim. Você vai amar conhecer o seu. O meu é mago. O meu principal é mago. Eu não sabia que eu era maga.
E aí agora eu tô vendo, todos os arquétipos têm as coisas boas e ruins. Então a gente, quando conhece... E a gente tem também associação, ele é mais potencializado, a gente pode ter mais um arquétipo igualzinho. Sim, a gente sempre tem. Aquela parte da personalidade melancólica, sanguínea e tal, a mesma coisa? Aquilo entra um pouco nisso, mas o arquétipo é mais interessante. Pois é, mas pode ser... As pessoas podem ter mais de um, é claro, sim, né? Ela sempre tem. Sempre tem mais de um. Às vezes um é dominante, tem mais uns 2 ou 3. Dominância, isso que eu queria dizer, essa palavra. Uns 2 ou 3 que não são. Mas você pode torná-los, claro, intencionalmente. Do que você quer. Então é muito interessante, porque aí a gente tem os parâmetros de cada arquétipo também na face. Então, alguns são parecidos, outros são diferentes. Então, a gente tem esses parâmetros e a gente fala, esse arquétipo é mais isso, esse arquétipo é mais aquilo. E qual área que é essa que fala sobre arquétipo? Psicologia. Psicologia. Dentro da filosofia também tem. A filosofia fala muito mais sobre mecanismos de defesa. E, em segundo plano, os arquétipos. Mas a psicologia tem um estudo bem interessante. Vários, né? Mas a parte é bem antigo. Psicologia. E é interessante porque a gente lida diretamente com isso na pessoa, né? E a harmonização facial mexe muito com a cabeça da pessoa. E aí, quando a gente coloca isso, parece que ela traz algo que está muito aberto para o concreto. Ela concretiza um pouco o que ela quer. E aí fica mais fácil pra gente desenhar, fica mais fácil a gente colocar. Então, eu tô gostando muito dessa influência psicológica ali no nosso resultado, sabe? E às vezes eu falo assim, nossa, meu arquétipo é isso. Eu fico pensando o tempo todo o que eu posso fazer para melhorar ele. Então, tudo que eu leio, às vezes, quando eu tô numa parte negativa do meu arquétipo, eu leio para poder ficar na parte positiva. Muito interessante. Vou estudar. E o rosto ajuda, né? Porque você se vê no espelho, você tem nuances do seu arquétipo, você consegue se posicionar melhor. Com certeza. Então, ajuda muito. Eu estudo muito visagismo, né? Escrevo sobre visagismo, sobre as personalidades, a morfopsicologia e tal. E quanto isso é importante, mas sobre o arquétipo, eu quero entender melhor sobre isso. Vamos fazer o seu. Bem interessante. Por isso que eu quero saber sobre a parte do full face. Você falou que ia falar sobre o método full face. Você falou um pouco do que e tal. É através de vetores? O que você... principalmente através... Ajunta essas duas... A gente ajunta na parte anatômica. Então, dependendo do que a gente tem que construir de osso naquele arquétipo, nós vamos sempre começar na parte superior, para sempre fazer um lift. Mesmo que a pessoa seja jovem, eu acho que todo mundo quer um lift, um certo lift. Mas a gente foca em zigomático malar, mandíbula e mento, e as áreas acessórias, que é nariz e lábio, principalmente no amante. O amante tem muito a ver com elevação de nariz, lábio e queixo, que é a perfiloplastia, né? Que o amante vai muito para sensual, né? Claro que os arquétipos têm que ter medida. A gente falando de amante, a sensualidade é a sensualidade na medida, né? Aquela sensualidade boa, bonita. Claro. Né? E aí a gente consegue. Equilibrada. Harmônica, né? Isso aí é o que... A harmonização orofacial, pessoal, a gente sabe que é harmonia e equilíbrio, né? Exatamente. O próprio nome diz. A gente não busca tirar a naturalidade da pessoa. Sim. A menos que ela peça de alguma forma, porque ela tem uma dismorfobia, né, Patrícia? Mas a gente procura construir e identificar de acordo com as normas e os números e as métricas que nós já estudamos, você e eu, você como cirurgião bucomaxila, ortodontia. Então, existem esses padrões para a gente entender como que uma pessoa fica bonita, né? Exatamente, então, é isso. Essa é outra parte que o pessoal fala que a harmonização orofacial está deixando a pessoa sem identidade e dismórfica. Isso aí é porque não tem formação ainda, infelizmente, ou precisa de estudos. É o que a gente... Não foi feito corretamente. Não foi feito corretamente. Tá errado. O que tá errado fica ruim, né? Claro. O que tá certo vai ficar bonito, vai ficar harmônico. É isso mesmo. Então, isso é um processo que a gente precisa. É claro que a gente está começando, às vezes erra-se muito e tal, mas é um processo de aprendizado que a gente precisa entender de análise facial, de forma de face, né? De anatomia. De anatomia, se a pessoa é braque, mesodólico, você é braque, toda bonitinha. Então, depende disso tudo. E aí, a análise facial vem disso e você ainda acrescenta a parte psicológica, o que a pessoa quer e os arquétipos. Isso, exatamente.
É isso. Com esse produto, especialmente com o C+, que é a os implantes, biocerâmica. que é a biocerâmica, e o ácido E o hialurônico ácido com hialurônico. com reologias É. específicos, especialmente a alta que você começa lá, e Exatamente. você associa com outra reologia para Sim. algum refinamento. Sempre a gente utiliza várias reologias, né? Aquela Depende questão de cada fase, de cada um. Aquela questão de ter um produto do coringa não existe Claro. para nós, né? Sim. São camadas diferentes, tecidos diferentes, construções. Como você trabalha as diferentes camadas, exatamente isso, né? Exatamente isso. E ainda associa a parte de tratamento subcutâneo da pele. Exatamente. Os peptídeos, laser, para poder acabar, né? Fazer Sim. o acabamento, que é muito A doutora importante. Patrícia tem uma clínica maravilhosa em Belo Horizonte. gente, Eu fui legal. na inauguração. Doutor Um prazer sempre. Eduardo, né? Uhum. Tem outros profissionais. É uma clínica Sim. multidisciplinar. Sim. Tem médico, biomédico e a parte também de implantes, cirurgias, né? Não é só estética facial, não. E você... Como que você trabalha isso também com algumas assimetrias faciais dentro desse método? Também fazendo uma análise... Sim, sempre Facial. fazendo. A gente tem 3 projetos sociais lá, né? Um, inclusive, é um projeto que a gente trabalha muito assimetria, que são pacientes acidentados. Eles já passaram por cirurgiões plásticos, cirurgiões bucomaxilos, fizeram reconstruções e eles tiveram alta. Então, a gente trabalha essas cicatrizes, assimetrias, dentro do método GAV, né? Então, é também um dos projetos sociais que a gente tem muito sucesso. O outro é de intercorrências. Então, projeto social de intercorrências, né? Pessoas que não têm condição. E o outro é de fissurados. Eu sabia que você trabalhava com essa parte de fissurados, que me encanta tanto. É muito bom. E como que o pessoal pode entender sobre isso, saber sobre o método? Está no Linktree? Você já está fazendo alguma live sobre isso? Como? Sim. Ou é nos seus cursos de pós-graduação que você tem? Hoje virou uma filosofia. Você tem algum curso já online? A gente isso virou uma filosofia nossa. Todo paciente que chega lá, a gente vai falar do método GAV, né? E todo aluno também a gente vai falar sobre isso, porque pra gente virou a forma de fazer a harmonização. Mas nós começamos a fazer o curso mesmo para poder ensinar como faz isso. Fizemos fora do Brasil primeiro, pra gente ver como que ia ser a perspectiva. Fizemos 2 vezes em Assunção. Você é professora, né? Pessoal, professora internacional no Uruguai, Portugal. Paraguai. Paraguai é que a gente vai já há mais tempo, né? Há 15 anos a gente vai lá pra harmonização facial. E lá nós tivemos uma turma bem grande na primeira turma, com metade médico e dentistas. Foram 12 médicos e 11 dentistas. E foi um sucesso, assim, foi um curso muito bom. Aí fizemos uma segunda turma que ficou um remanescente e fizemos uma turma só aqui no Brasil ano passado, foi em novembro. Agora a gente vai ter uma em março. Então a gente está procurando fazer, né, pouca turma para que não saia de qualquer maneira, porque é algo que a gente quer que né? a gente quer que seja muito forte. Né? Turma reduzida, quer que a gente põe até 15 alunos no máximo. Só essa primeira que foi muito presencial. Na sua clínica? Na nossa clínica lá. Agora o próximo é em março, mas é o segundo ainda. A gente não quis, né, abrir muito, porque realmente a gente tem que ensinar muito bem feito, né? E a gente tem falado muito nas redes sociais sobre isso. Tem apresentado casos, muitos casos, né, que transformam realmente sem fazer mudança do perfil do paciente, mas transformam. E depoimentos de pacientes, né, de alunos que já fez esse primeiro curso aqui no Brasil, né? O próprio aluno, os alunos que fizeram, a maioria voltou para fazer o método neles. Então, se identificaram com os arquétipos. Eu isso, também já estou curiosa. Traz uma curiosidade muito grande, né? A pessoa se sente assim exaltada, ela quer ler sobre aquilo. Você está preocupada com ele, né? Em psicopsicologia, isso é muito importante na harmonização, né? Muito parte importante. do olhar humanista. Exatamente. Do paciente, que isso vem com a maturidade profissional, né? É verdade. E que você está ensinando para as pessoas como que quais são os pré-requisitos existem para o seu aluno poder fazer o método GAV?
Sim, é um nível mais avançado, né? Porque ele tem que saber exatamente usar cânula, usar agulha. Ele tem que saber um pouco da reologia. A gente vai falar, mas tem que saber, tem que ter a base ali boa, né? Então, não é qualquer aluno que aproveita. Né? Que ele cirúrgica também, né? Periodontista, implantodontista, profissional, né? Sim, tem uma base cirúrgica. Sim. Para fazer o método GAV 2, né? E ainda o ROF, né? A ROF talvez. A gente divide, porque o curso a gente faz o curso só cirúrgico, que a gente ensina só a técnica. Então, aquela pessoa que quer fazer o método GAV e já tem uma base cirúrgica, ela vai fazer o método GAV e depois vai fazer um dia cirúrgico separado. Pessoa que não tem base cirúrgica, não gosta de cirurgia, ela vai fazer só o método GAV. Ela vai resolver, obviamente, com mais seringas na parte óssea que tiver faltante. Sim. Mas ela não vai mexer com cirurgia. Aí quem gosta de cirurgia... escolhe os pacientes próprios para isso. Exatamente. Claro, né? Porque aquele que não tem tanta necessidade, de repente, com o próprio full face, sem a biocerâmica, né? Sem a biocerâmica, vai resolver muito facilmente. Que é isso. E esse profissional, você acha que ele fica diferenciado no mercado para quem o procura? É claro que sim. Sim, eu acho que principalmente... Isso é muito importante, mas principalmente na hora de vender. A gente ensina como ele vai vender empilhando os benefícios. São vários benefícios que ele vai ter ali, o paciente. Então, na hora de vender, ele tem que saber oferecer esses benefícios para o paciente. Na hora que o paciente somar ali, ele vai falar, gente, mas é muito benefício, eu preciso disso. Sim. Isso daí é para minha vida. Então, a gente ensina essa venda. Esse é um dos diferenciais do vendedor, ele mostrar o benefício, né, em todos os aspectos aqui de um lado e do outro, o que é que ele ganha com isso e com aquilo. Exatamente. E ele fica muito mais reconhecido no mercado, em relação aos pacientes dele, em relação à família, trazendo outros pacientes, né? Então, sim, porque pensa só, se você oferecer, eu vou fazer um queixo, um lábio, um malar, a gente vai oferecer uma coisa isolada, tem milhões de pessoas fazendo. Então, você pode ir em qualquer lugar. Você pode ver preço, você pode ver qualidade, você pode ver quem que é melhor no Instagram. Mas você fazer uma metodologia com vários benefícios e ainda mostrando quem você é, quem que faz isso? Sim. São pouquíssimas pessoas. Então, a diferenciação é muito grande. Eu quero que você fale, então, para mim, como que o pessoal vai conhecer seu trabalho no Instituto TOP, pessoal, que é o Instituto lá em Belo Horizonte. E... fazer com você que é excepcional, Eduardo. Obrigada. Para que ele tenha, eu falo mesmo, Marília, sobre esse método maravilhoso. Então, a gente fala muito deles no nosso Instagram. Então, tanto o Instagram do Instituto TOP, quanto o meu Instagram, quanto do Eduardo, a gente tem falado muito, repetidas vezes sobre esse método, mostrando resultados. E também lá, pode nos visitar, Instagram, tomar um café. Maravilhoso. Instagram, WhatsApp, lá no próprio Instagram tem os contatos. No Instagram tem o contato, tem o direct também, que a nossa equipe está de olho lá. Então, se quiser mandar qualquer dúvida, a gente sempre responde, né? Então, o Instituto TOP, ele é THOPPI, né? Ele é diferente e significa, é muito importante falar que não é TOP, significa Time de Harmonização Orofacial, Periodontia, Prótese, Implante, Cirurgia. Bacana. Tem o significado do nome, né? Então, por isso que é THOPPI. Se colocar essa sigla aí, já acha o Instagram. Que maravilhoso, Patrícia. Uma honra para nós da Abrahof. Professora excepcional, gente. Muito obrigada. E para mim, como mineira, também estar do lado desse ícone da harmonização orofacial, da odontologia. Porque com tantas capacitações, com tanto um currículo desse, né, rico, a gente entende que é assim que a gente evolui, aprendendo com quem sabe. Fico muito feliz, viu, Patrícia? E a gente aprende junto. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Gente. Então vocês veem esse episódio no YouTube Abrahof Oficial. E também no da doutora Patrícia, que depois estará lá. Grande abraço. Obrigado. Abraço.